A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, trazendo mais uma lição. É motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico imenso alegre por poder estar aqui com vocês trazendo esta aula, lição 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Eu quero fazer ciente aqui que nós estamos na aula 5, que tem por título O Inimigo do cristão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é muito bom, nós estamos aqui de posse da lição da Escola Bíblica Dominical, né? Lição adulto, revista de adultos da CPAD, louvado seja o nome do Senhor. Esse trimestre tem o título A Carreira que nos está proposta, louvado seja o nome do Senhor. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, e sem a perseverança também, né? Se nós não perseverar, não foi até o fim, conforme foi falado para Daniel, tu, porém, vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós começarmos uma jornada, começarmos bem e depois parar. Não, nós temos que ir até o final desta caminhada. Vou sair isso no nome de Jesus, né? Não adianta a gente parar. A Bíblia diz que se o justo cometer justiça em toda a sua vida, mas quando estiver bem próximo de morrer, perto da sua partida, se ele cometer injustiça, a justiça que ele fez, né, não vai servir. Ele se desviará e morrerá na sua injustiça. Ouça isso no nome de Jesus, no seu pecado. Mas se o homem for injusto, se o homem for pecador a sua vida inteira, mas no finalzinho da sua vida, ele se converter ao Senhor, ele será perdoado e chegará no céu. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós temos que começar bem e terminar melhor. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos aqui estudar sobre os inimigos dos cristãos. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, saiba que Jesus Cristo te ama, tem uma palavra para o seu coração e fica aí conectado até o final deste vídeo, desta aula, e você terá uma palavra de Deus para o seu coração. Ouça isso no nome de Jesus. Você que é novo aqui nesse canal, se inscreva, compartilhe, deixa aí o seu like e assine o sininho aí das notificações. Fazendo isto, o YouTube irá notificar para você sempre que nós colocarmos um vídeo aqui no YouTube. Vai aparecer aí no seu celular, no seu computador, na sua TV, né? O YouTube vai notificar para você que nós temos trabalhos novos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para mais uma lição. Sem mais delongas, nós temos muitas informações aqui nesta aula de hoje e eu creio que nós vamos aprender junto, né? O que nós vamos estudar nesta lição? Estudaremos que a palavra de Deus identifica 3 grandes inimigos que se colocam diante de nós ao longo de nossa carreira cristã. Esses três inimigos é o diabo, a carne e o mundo, né? Por isso, nesta lição, nós estudaremos cada um desses inimigos, né? Desses 3 inimigos, o conceito bíblico de cada um deles e como, do ponto de vista, né, doutrinário, a Bíblia nos orienta a lidar com esses inimigos. Vamos aqui, juntamente, aprender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui um textuário que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e o 26, que vai nos dizer assim: se vivermos no Espírito,
andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui tem um conselho do apóstolo São Paulo, quando ele fala que nós não podemos ser cobiçosos, né? Nos vangloriar com algumas coisas. Tem pessoas que se vangloriam, faz alguma coisa para alguém, sai batendo trombeta. Tem pessoas que têm algumas coisas a mais, né? Mais provisões aí para sua vida, sai se vangloriando, mas não podemos desta maneira viver. Tem pessoas que vivem irritando uns aos outros. Ele fala que nós não devemos irritar, não devemos ser cobiçosos de vanglória, nem irritar uns aos outros. Mas, rapaz, olha, deixa eu te falar uma coisa para você, né? Aqui para nós, falando baixinho para todo mundo ouvir, né? Tem pessoas que começam a irritar, começam a falar e bate na mesma tecla o dia inteiro, semana inteira, até irritar o seu parceiro, a sua parceira, o amigo, ou quem estiver do seu lado, e não para de falar. Gente, isso é horrível, né? E vai irritando, né? E se injuriando um ao outro, e assim começa a briga. É como disse Salomão, né, lá no livro de Provérbios, que o espremer do nariz, né, sai sangue, se espremer demais sai sangue. Então nós não devemos cortar, nós devemos cortar pela raiz o mal que estivesse levantando, ouça isso no nome de Jesus. Amados, a chave para a vitória espiritual é estar no Espírito, certo? Há um duplo sentido da expressão viver, pois se refere tanto à vida neste mundo, né, na conduta diária de cada crente, cada cristão, né, quanto à nova vida no Senhor. A vida espiritual que também vivemos neste mundo. Olha só, o verbo grego estoichomen, andemos, significa que ficar numa fila, caminhar em linha reta, né, comportar-se adequadamente. Então a palavra era usada para o movimento numa linha definida como numa formação militar, por exemplo. O tempo presente aponta para a ação habitual contínua, como um exército de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Deus, que é o Senhor dos exércitos, né? No Antigo Testamento significa Senhor dos exércitos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os exércitos do céu. Deus ele é o comandante, Deus é o Senhor dos exércitos. Então, devemos marchar em linha com o Espírito Santo, nosso comandante, né? Nós somos agora parte da nova criação e seguimos em sintonia com a nova era do Espírito, segundo sua libertação, sua liderança, aliás, em tudo o que fazemos. Então, o peregrino ele só terá êxito em sua jornada se viver e andar no Espírito. É sobre o governo divino que o viajante rumo às mansões celestiais evitará os pecados listados no versículo 26, que ele fala aqui de Gálatas capítulo 5. Presunçoso. A palavra traduzida como vanglória, presunção, é usada somente aqui em todo o Novo Testamento, certo? Pode ser traduzida literalmente como vangloriou-se em vão, né? Vangloriar-se em vão. Em seu uso na literatura secular, ela é frequentemente associada também à jactância e tem o sentido de gloriar-se em coisas vãs, ou ver valor em coisas que não são realmente valiosas. Aqui provavelmente significa vanglória, né? Vanglória, ou jactocioso, orgulhoso, né? Orgulhoso pode ser muitas vezes ser traduzido como sempre dizendo o quanto somos grandes, ou como expresso de forma idiomática, né? Sempre dizendo, olhe para mim. Tem pessoas que é assim, né? Só falta colocar uma melancia no pescoço e sair chamando a atenção de todo mundo, né? Se achando melhor, se achando grande e tal. Então, essas coisas Deus reprova. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala sobre a provocação, né, irritando,
né? A frase traduzida provocando uns aos outros também é usada apenas uma vez no Novo Testamento, de acordo com seu uso secular. Ela significa provocar ou desafiar. O significado do termo grego subjacente pode ser expresso de forma idiomática, em alguns casos, como sempre se coloca à frente dos outros, né? Ouça isso no nome de Jesus. E quando fala da inveja, ainda aqui no textuário que nós estamos falando, né? Não deve invejar uns aos outros. Né? Quando falando aqui da inveja, a frase traduzida como invejosos uns dos outros, também é usada apenas uma vez aqui no Novo Testamento, embora sua forma nominal seja usada em muitos outros lugares. Ela significa ter ciúmes ou ter inveja uns dos outros, né? Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas, para que não sejamos reprovados, né? Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom andar em humildade uns com os outros, né? Fazendo como diz o Senhor, tratando os outros superior, né? Como fosse superior a nós mesmos. Ouça isso no nome de Jesus e não querer ser melhor do que ninguém, até porque aqui nessa terra, querido, ninguém é melhor do que o outro. Ouça isso no nome de Jesus. A verdade prática nos diz a jornada da fé, né? Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Quem são esses inimigos? O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ouça isto no nome de Jesus. Eu gostaria aqui de focar apenas na última parte da verdade prática. Em Cristo somos mais do que vencedores. Essa expressão está registrada em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Certo? É que o Paulo falando ali, o apóstolo São Paulo, que nós seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? O Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós ainda sendo pecadores, Ele nos resgatou, nos amou, nos buscou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando estava lá comendo com os fariseus, com os pecadores, se alguém o julgava e dizia como é que pode, ele fala que é filho de Deus e está ali comendo com os pecadores. Aí Jesus fala assim, olha, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Vê que amor imenso, que amor tão grande, né? Não é verdade? O que Jesus passou por nós. Então, em todas essas coisas, amados, significa que em todas as áreas, né, onde enfrentamos oposições e problemas, nós não apenas não podemos ser derrotados, mas, na verdade, crescemos e vencemos. Louvado seja o nome do Senhor. Até no mal que você passa muitas vezes, nas perseguições, isso aí não é para te derrotar, não é para te desanimar, não. Pelo contrário, é para te fortalecer, é para que você cresça, né, em sabedoria, e louvado seja o nome do Senhor, que você cresça em entendimento. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. O que somos pode ser literalmente traduzido por super vencedores, né? Vencedor é aquele que derrota o inimigo, vitória absoluta sobre todas as dificuldades e sobre todos os que agem para nos prejudicar. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. O diabo, a carne e o mundo, né? É garantida quando Cristo e o Espírito assumem o controle, certo? Então, a gente sabe que para vencer esses três inimigos, nós temos que deixar Cristo e o Espírito Santo assumir o nosso controle, porque se depender de nós mesmos, meu filho, a coisa fica difícil. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter domínio próprio, temos que ter controle. Louvado seja o nome do Senhor, porque se não tiver domínio próprio, a gente parte para a briga, muitas vezes, em casos que nós enfrentamos aí, que só o Senhor, só deixando o Senhor ser realmente Senhor da nossa vida e estar no controle de tudo, né? 9 razões porque somos mais do que vencedores, né? Vamos ver. Primeiro, somos mais do que vencedores porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. E somos mais do que vencedores também porque o Espírito Santo intercede por nossas fraquezas em Romanos 8, 26 e o 27. Terceiro, somos mais do que vencedores porque Deus trabalha em nós. Sim, se não fosse isto, nós não venceríamos. Quarto, somos mais do que vencedores porque Deus é o nosso defensor. Romanos 8 e 31.
E somos mais do que vencedores porque Deus nos deu seu Filho. Romanos 8, versículo 32. Somos mais do que vencedores porque fomos declarados justos por meio de Cristo Jesus. Romanos 8 e 33. E somos mais do que vencedores também porque nenhuma situação adversa pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:35, ele fala o que nos separará do amor de Cristo. Aí sai falando uma lista de coisas ali. Nada nos separará do amor de Cristo. E somos mais do que vencedores porque temos uma convicção inabalável. Ouça isso no nome de Jesus. Romanos 8, 38 e o versículo 39. E somos mais do que vencedores porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. A dívida foi paga. Romanos 8 e o versículo 34. Então, temos muitos motivos, milhares de motivos para louvar e glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo, que veio e cumpriu e fez um belo trabalho, um sacrifício completo, o qual não necessita mais o homem fazer como fazia no Antigo Testamento, né? Oferecer sacrifício de ano em ano pela culpa, pelo seu pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Então, por aí você vê o porquê de ter tanta igreja barulhenta, que não se contenta em ficar calado quando se prega a palavra de Deus, porque ele passou por tudo isso aí, né? Ele foi liberto de tudo isso aí. Aí o que tem a fazer realmente é glorificar, é exaltar, é louvar o Senhor em alta voz mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Um torcedor está lá no estádio, ele grita, ele vibra por um ídolo lá, por um jogador que está jogando bem, pelo seu time que está ganhando. Então, nós não somos diferentes. Na igreja, nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que gritar, louvar, né? E glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o primeiro tópico, que tem por título O primeiro inimigo do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, eu quero só aqui falar para você onde está escrito. É em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 14. E primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não é o evangelho de João, é a epístola, tá? De João, capítulo 2, versículo 15 e o 17. Vamos deixar aqui, não vamos ler, mas nós vamos pular aqui direto para o primeiro tópico. Mas eu quero só ler aqui a introdução com você, que fala assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontramos aqui 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo, né, e o mundo estão do lado externo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro, né? É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Deixa eu só trazer aqui uma ilustraçãozinha, uma parábola. Nos conta uma história de um incêndio na floresta, para você ver a natureza que está dentro do homem, né? E essa floresta, ela pegou fogo, né? Teve um incêndio ali e todos os animais que voavam, né, saíram dali às pressas, voando. Os que podiam correr, saíam correndo. O que podia nadar, tinha um lago muito enorme e tinha que passar a nado, né? E o escorpião, ele chega próximo de um sapo, e aquele incêndio, aquele fogo já se aproximando, e o escorpião fala assim: eu não sei nadar, você que sabe nadar, me atravessa para o outro lado. E o sapo fala para o escorpião: não, você é perigoso, eu não vou atravessar. E se você lá no meio lá me picar, lá no meio do lago, se me picar e morrer nós dois,
Não vou fazer isso. Aí o escorpião louco para se salvar falou, não, você acha que eu vou fazer isso sabendo que estamos correndo risco, você e eu, de nós morrermos afogados? Não, vamos lá. Aí o sapo confiou, disse, realmente tem sentido, né? Aí mandou montar nas costas do sapo, o escorpião montou e ele saiu nadando, levando o escorpião para atravessar para outro lado. Chegando no meio do lago, né, resumindo a história, o escorpião vai lá e pum, deu uma ferroada no sapo. Aí ali aplicou seu veneno e o sapo vai morrendo, vai acabando sua força e fala assim, por que você fez isto? Você não está vendo que agora nós dois estamos, né, encrencados, vamos morrer? Aí o escorpião fala assim, não posso fazer nada, é minha natureza. Então, a natureza ruim, a natureza pecaminosa está dentro do homem. Se nós não tivermos o Senhor como dominador, nós fazemos besteira, nós fazemos como esse escorpião. Não pensamos muitas vezes, né, no que vai acontecer conosco e com os demais que nós estamos prejudicando muitas vezes. Nós devemos tomar muito cuidado com a nossa natureza pecaminosa. Quando nós pensamos que estamos fazendo mal só para pessoas, estamos fazendo mal para nós mesmos. Então é como a história da pessoa que queria matar, né, sua esposa e o pai o ajuda, né, fala, eu vou te ajudar. Aí dá um pozinho e fala assim, você dá esse pozinho aqui, né, põe na comida da sua esposa, mas só que todos os dias você vai fazer o seguinte, você vai limpar a casa, você vai ajudar nas tarefas de casa, fazer muitas coisas. E daí ela vai morrendo aos poucos, ela nem percebe que foi você que matou, porque você vai estar ajudando ela, vai estar, né, amando, tal, mostrando que está amando. Aí daqui a pouco ele começou a fazer isto. Aí a mulher começou a melhorar de atitude, começou a ser amorosa com o marido e tal. E ele liga para o pai, pai, pelo amor de Deus, eu não quero mais matar minha mulher, ela tá boa, ela tá boa assim comigo e tal. O pai fala assim, meu filho, não se preocupa, aquilo que eu dei para você é pó de arroz. Não vai fazer efeito nenhum. Eu quis só mostrar para você que o veneno está em você e não nela. Então o mal está em você, muitas vezes o mal está em nós. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, estamos levando pessoas à ruína e nós não entendemos muitas vezes, né? Mas que Deus tenha misericórdia e vamos, né, ao primeiro tópico aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Foi só apenas uma para descontrair aqui um pouco e trazer uma reflexão, porque muitas vezes o mal está em nós e não nas outras pessoas que nós muitas vezes o julgamos que está neles o erro, né? Primeiro tópico, o primeiro inimigo do cristão. Então, esse primeiro inimigo que mostra aqui a lição é o diabo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amado, o diabo, ele é real. Ouça isso no nome de Jesus. Ele é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, né? No Antigo Testamento, lá em Gênesis, né? As ações de Satanás são descritas em Gênesis, né? Como também em Primeiras Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos Evangelhos, em que Jesus o menciona em seu ministério, né? Nosso Senhor, ele atesta aqui a realidade de Satanás, conforme está escrito lá em Mateus, capítulo 13, versículo 39 e Lucas também, capítulo 11, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia declara que o mal não surgiu por acaso. Não foi uma questão de azar ou fatalismo, né? Que interrompeu os bons planos do Criador, não. A expressão da revelação bíblica se firma na queda de um poderoso anjo, né, criado por Deus, né, antes da formação de Adão e Eva, conforme você pode ver lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, né, ele foi caído ali do pináculo da criação. Caiu o mais profundo abismo do pecado. Este principal adversário de Deus escolheu, junto com inúmeros espíritos aliados, né? Foi os anjos caídos ali com ele, o caminho do mal, né? Ele escolheu junto com inúmeros espíritos malignos aliados com ele ali o caminho do mal e a rebelião contra o Senhor, contra o seu Criador. Você vai ver lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a Bíblia pouco nos informe sobre a queda de Satanás, né? Passagens tais como Isaías 14, versículo 12 ao 15, e Ezequiel 28,
né, versículo 12 ao 18, que descrevem a soberba dos reis da Babilônia e de Tiro, nos fornece uma sugestiva possibilidade ali acerca do modo como esse arcanjo teria caído. Ele fala: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, tu eras querubim, né, querubim da guarda, ungido ali. Ele era ungido e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, perfeito eras, né, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Veja só que este anjo, né, Lúcifer, que agora é Satanás, que é o anjo das trevas. Lúcifer significa anjo da luz, agora Satanás, que significa luz anjo das trevas. Foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 ao 15. Essas afirmações parecem mais adequadas a Lucifer, no sentido literal, do que ao rei de Tiro, né? Ali era falado ali para um rei, né? Mas ali trazendo, né, o sentido ali para Lucifer, para o inimigo. Certamente foram a soberba e a inveja que levaram aquele ser a se tornar o inimigo implacável de Deus, exatamente como aconteceu com o chefe de Tiro, né? Então o chefe de Tiro estava ali copiando tudo aquilo que Satanás já havia, né, feito, ouça isso no nome de Jesus. Aí João diz que a cauda do dragão, né, um dos nomes figurados de Satanás, arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, né? Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ele fala das estrelas. Quando fala das estrelas, fala dos anjos caídos ali, que desceu com ele, que foram expulsos, né? Então, querido, o diabo existe e é o principal opositor de Deus. A sua palavra e o seu povo, né? Ele é opositor a Deus e a sua palavra e ao povo de Deus também. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo, né? O povo odiando a palavra de Deus e odiando também o povo de Deus. Então, isso aí não é as pessoas em si, e sim o diabo que está usando, né? Então, a palavra diabo significa acusador, e vem do grego diabolos. E ele é mencionado na Bíblia como um ser hostil e completamente mau. O diabo é cruel e furioso, capaz de fazer tudo o que estiver a seu alcance aí para alcançar seus propósitos malignos, né? Então, devemos tomar muito cuidado com esse inimigo. Segue uma breve lista das correntes de pensamentos que não acreditam, né, na existência da figura do diabo, conforme descrita nas Escrituras. Secularismo e ateísmo. Eles não acreditam, né, na existência, na figura do diabo. Grupos naturalistas e negativistas dentro do secularismo e ateísmo não acreditam na existência literal do diabo, conforme descrito nas Escrituras. Isso é um perigo, porque realmente nós sabemos que ele existe, ele é mau, nós temos que estar atento ao seu trabalho, né? Que ele vem muitas vezes disfarçadamente, e se nós não tomarmos cuidado, seremos enganados. Então, B. Para eles, Satanás é uma construção mental, uma figura mitológica ou um símbolo que representa o mal, né, a injustiça e a oposição. Psicologia e filosofia. Essa disciplina vê em Satanás como uma metáfora. Ele personifica aspectos sombrios do subconsciente humano, como impulsos e desejos egoístas. Também pode representar a negação da responsabilidade pessoal. Cultura popular, nova era e esoterismo. Vamos ver aqui o que eles pensam. Na cultura popular, filmes, séries, artes, músicas, Satanás é retratado de maneira sensacionalista, evocando ali terror e medo. Na nova era e no esoterismo, né, Satanás é visto de forma mais sincretista, equilibrando características de bem e mal. Ou seja, o diabo, no fim das contas, é necessário e não, né, de todo mal. Vamos ver aqui agora os teólogos liberais, o que eles acham, né? Teólogos liberais questionam a inspiração total das Escrituras. Para eles, Satanás é uma metáfora do mal.
não uma entidade real. Mas veja só o que eles acham, que é apenas uma metáfora, uma comparação do mal, e não uma entidade real. Mas nós sabemos que é uma entidade do mal, uma entidade real mesmo, maligna, né? Textos bíblicos que mencionam Satanás, né, são interpretados como alegorias com lições morais e espirituais. Segundo subtópico, a descrição de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, já direto ao comentário, porque não quero ficar muito tempo aqui lendo aqui a lição, né? Você tiver posse da sua lição depois, você dá uma lida aí em casa, né, nos tópicos. Mas vamos aqui já no segundo subtópico do tópico 1. Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desses séculos, né? O príncipe da potestade do ar, conforme diz lá em 2 Coríntios 4:4. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2:2 também. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. 2 Coríntios 11:3 fala, né? Ele tem raiva, como diz lá em Apocalipse 12, versículo 17, ele sai com ira, com raiva atrás daquela mulher, né? A mulher que está grávida, que simboliza ali a igreja. Ele sai, né? Ele tem desejos, conforme diz Lucas 22:31, e vontade própria ele tem também, conforme diz Isaías 14:13, 14, e 2 Timóteo 2:26. O nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele, conforme diz lá em Mateus, né? Mateus 4, né? Lá na tentação, lá no deserto, lá também em Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12, Jó 2, 1 ao 4 e por aí se vai. O texto nos fornece uma informação importante que merece destaque. Ele, o diabo, possui poder, porém suas ações estão limitadas. Satanás não é onipotente, onipresente, onisciente, não. Quando pensamos em termos de batalha espiritual, o nosso inimigo não está e nunca esteve em pé, né, de igualdade com Deus. Pelo contrário, ele já foi vencido e sua sentença está decretada. O texto afirma que Satanás possui personalidade, claro. Ele possui inteligência, ele é astuto e enganador, né? Você vai ver isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Ele tem raiva. O Apocalipse o descreve como um inimigo furioso, né? Que nós já falamos aqui, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 17. Desejo, ele tentou Pedro, né? Capítulo 22 e 31 de Lucas, né? E busca desviar as pessoas do caminho correto. Ele tem vontade própria, sua rebelião contra Deus foi vontade própria, né? Conforme lá o livro de Isaías descreve, né? Capítulo 14, versículo 13, versículo 14, e lá em 2 Timóteo 2 e 26. Demonstra a sua autonomia, entendeu? Então olha, devemos tomar muito cuidado, só que o poder dele é limitado. O Senhor Jesus, ele é quem tem todo o poder, mas o diabo, ele tem um poder limitado. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o terceiro subtópico, a identidade do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Vamos ver aqui. Primeiro, antiga serpente. Esse nome nos lembra da primeira aparição de Satanás na história. Ele espreitava Eva no paraíso, né? Observava a Eva ali, ficava espreitando e convenceu o primeiro casal a pecar. A antiga serpente sugere que eles estão no mundo há muito tempo e também que o bem conhecido é bem conhecido. Paulo afirma que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Paulo vai falar isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Né? A gente sabe que a história está lá em Gênesis 3, versículo 14 ao 13, destacando a inteligência utilizada com a intenção de seduzir. A serpente se esconde, né? Vocês conhecem a história, não mostra o veneno inoculado ali por suas
por suas presas. Uma característica de Satanás é que ele não anuncia o destino do caminho, que recomenda nem revela as consequências das prazerosas atividades que promove. Satanás está... vamos ver aqui, ele é considerado como Satanás, né? Este vocábulo de origem hebraica significa adversário, aponta para a inveja deste ser angelical, né, que não suporta a comunhão e a lealdade que une Deus àqueles que o amam. O caso de Jó, por exemplo, é notório. Satanás acusa Jó de ser justo apenas pelo que recebe materialmente, né? Pelo que Jó recebia de Deus. Você vai ver isso lá em Jó capítulo 1, versículo 6 ao 11. Então ele acha que o homem só pode ser fiel a Deus se Deus encher ele de bens, de riquezas. Foi o caso de Jó. Mas ele se enganou. Então ele quis anular os direitos sacerdotais de Josué também, acusando-o diante de Deus pelos seus pecados. Você vai ver lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1. Mas Deus perdoou os pecados de Josué. As acusações não surtem nenhum efeito, a não ser destacar mais nitidamente a graça e bondade de Deus, né? Então Paulo queria visitar os Tessalonicenses, mas Satanás barrou no seu caminho, conforme você vai ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. A oposição do inimigo de Deus tem a finalidade de estabelecer o seu reino em detrimento ali do reino de Deus, por ser o rival do rei do universo, né? Ele é o rival de Deus. Então, Satanás se opõe a toda iniciativa de Deus no mundo. Então, ele é inimigo de Deus. Então, ele quer... Também, Satanás ele é conhecido como maligno. Na maioria das vezes em que se emprega o termo poneros, mal, né? Mal, maligno, seu uso descreve aqui o caráter de um objeto ou ação. Há, entretanto, uns poucos casos, né, facilmente identificáveis pelo seu absoluto com o artigo, o maligno, né? Mateus 6 e 13, capítulo 13 de Mateus, versículo 19, e o 38, João 17 e 15, Efésios 6 e 16, por aí se vai. Tem muitas referências aqui, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3 e 3, 1 João 2 e 13, e 1 João 3 e 12, 5 e 18, né, que tratam de Satanás. O maligno, como nome, salienta claramente a perversidade total deste espírito corrompido. A declaração de João, né, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Jaz no maligno, não é que o mundo é do maligno não, tá? O mundo inteiro jaz no maligno, quer dizer, está no maligno. Ouça isso no nome de Jesus. Então, essa passagem ensina que o mundo pecador, inimigo de Deus, vive em submissão a Satanás. Né? Dele recebe orientação e direção para se opor a tudo que agrada a Deus, né? Para se opor a tudo que agrada a Deus. Então, Satanás, ele usa as pessoas, certo? Para se opor a tudo aquilo que agrada a Deus, não deixando que as pessoas agradem a Deus em nada. Então, não fosse o diabo, a maldade do mundo carecia de coordenação e alvos específicos. Ocorreria aqui então espontaneamente e por acaso. Por isso Jesus ensinou os discípulos a pedirem livramento do inimigo, Mateus 6 e 13. Como quem tem uma estratégia bem pensada na sua luta contra Deus, devemos agradecer a Deus, pois Ele guarda os seus amados do maligno, conforme diz João, primeira epístola de João 5,18 e Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Também ele é conhecido como dragão vermelho. As origens deste título se encontram no Antigo Testamento e mostra um certo paralelismo com a serpente, né? As 12 ocorrências deste nome no Novo Testamento estão no Apocalipse e se referem a Satanás. Transparece aqui o seu caráter, né, destrutivo, que inspira terror como um monstro feroz. Ele ficou cheio de ódio e ira, dominado ali pelo pensamento de destruir os servos de Deus, né? Apocalipse 12, versículo 12.
A sua cor vermelha, conforme faz o versículo 3, deve apontar para a sua natureza assassina, né? João capítulo 8 e 44. Nenhuma piedade acalenta o seu coração duro como pederneira. Ele também é conhecido como tentador. Este nome, ainda que raro, descreve de modo literal a atividade satânica natural de tentar induzir os justos a pecar ou abandonar a fé. Mateus 4,3 mostra o tamanho da arrogância do diabo, que pensava poder tentar o Senhor Jesus Cristo, fazendo-o pecar. Olha que bobagem desse maligno, né? Esse tentador. Achava que ia fazer Jesus pecar. Jesus, o Filho de Deus, já conhecia desde quando Satanás morava lá em cima, que foi expulso. Você vai ver isso em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Revela o temor que Paulo sentia diante da possibilidade de o tentador, né, o pairozon, né, provar esperarem os novos crentes da Macedônia, induzindo-os, através dos sofrimentos, a renunciarem à fé. Por certo, Jesus tinha a tentação em mente quando advertiu Simão Pedro a respeito do intenso desejo de Satanás, que Satanás tinha de peneirar os discípulos, né? Lucas 22 e 31. A intercessão de Jesus concentrava-se no pedido que a tua fé não desfaleça, como diz o versículo 32 do capítulo 22 de Lucas. Então, ele também é conhecido como Belzebu. No Antigo Testamento, Baal-zebub era o deus de Ecrom, cidade dos filisteus. Você vai ver essa história lá em 2º livro de Reis, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 16. Então, Jesus designou Satanás com este nome, acrescentando a informação de que ele é o maioral dos demônios, Mateus 12 e o 24. O significado deste vocábulo composto é Senhor, né? Baal, 1 Pedro 3 e 6. Com Gênesis 18 e 12, das moscas, né? Ou o gênio que preside a corrupção. Se as moscas representam os espíritos malignos, né, deduzindo que Satanás ordena o serviço deles sempre com o intuito de corromper a vida pessoal, né, com sexo, drogas, desonestidade e por aí se vai, e social, né, intriga, maledicência, manipulação, mentiras e pressão. Satanás é descrito por João como o sedutor de todo o mundo, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele também é conhecido como Belial. No Antigo Testamento, o filho de Belial, né, conforme está lá em Juízes 20, versículo 13, e primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 27, e primeiro livro de Samuel, ainda capítulo 30, versículo 22, primeiro livro de Reis, 21 e 13. São os marginais, né, salafrários, mal intencionados. Aí no Novo Testamento, Paulo emprega este nome para apontar para o extremo contraste, que harmonia existe entre Cristo e o maligno. Ele pergunta, né, que harmonia é entre Cristo e o maligno? É no grego Beliar, né, louvado seja o nome do Senhor. Então, maligno no grego significa Beliar. Segunda Coríntios 6, versículo 15. Provavelmente o homem sem lei, né, anomias, louvado seja o nome do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Representa o mesmo conceito básico, um homem dominado por Satanás e, portanto, isento, né, de qualquer controle da parte de Deus. Então, quando o homem está dominado ali pelo adversário, ele não tem o controle de Deus, porque ele não está deixando Deus ser Senhor da sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo tópico, o segundo inimigo do cristão, a carne. Vamos falar aqui agora de algo que é, né, nós devemos tomar muito cuidado quanto à carne. Jesus falou que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne se converte, né, a nossa carne. Primeiro subtópico, conceito bíblico de carne.
ouça isto no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vejam só. Há quatro definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais, né, conforme Gênesis 2, versículo 21. E segundo, o corpo humano inteiro, Êxodo 4, versículo 7. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, Salmo 78, versículo 39. E quarta, a natureza humana pecaminosa, Gênesis 5, versículo 19 e Gênesis 6, versículo 8. A carne, queridos, é a nossa natureza humana, com sua tendência natural do pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem, que surgiu desde a desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar, e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui. Todo cristão possui duas naturezas, a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Jesus e a velha natureza pecaminosa chamada carne. É como eu falei com vocês lá, a ilustração ali do escorpião, que essa natureza aqui não muda, ela tem sempre essa natureza aqui que tende a pecar, se não deixar o Senhor controlar a sua vida, né? É a natureza do escorpião, né? Então a natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a natureza antiga é caracterizada por seus desejos pecaminosos. Quando a nova natureza sem pecado é colocada ao lado da antiga natureza, né, aquela natureza depravada, então começa então a luta entre o espírito e a carne, como Paulo falou que agora é uma luta entre a carne e o espírito, né? A carne puxa para fazer o mal e o espírito tende a fazer o bem. E Paulo acaba falando que o bem que ele queria fazer acaba não fazendo, mas o mal que ele não queria acabava fazendo. Então é essa luta, essa briga dentro de si, a natureza antiga e a natureza nova agora que recebe de Cristo. Segundo subtópico, as marcas da carne. A nossa natureza caída, né? Natureza pecaminosa, caracteriza-se pela sutileza e hipocrisia. Todos temos uma tremenda dificuldade de enxergar nossa carnalidade, né? O homem tem essa, né, essa dificuldade de enxergar que ele está no pecado, que ele é carnal, que ele erra. Não. Então vivemos atrás das máscaras que nos esconde de nós mesmos, né? Impedimos que o Espelho de Deus nos revele o que somos. A autojustificação revela a nossa natureza de modo inegável. Nós não podemos nos achar, não, eu sou bom. Tem pessoas até que procuram se limpar da sua sujeira, né? Esconder atrás da máscara, falando da vida do irmão, levando as pessoas, né, a ser desacreditadas, tentando se limpar diante do seu pastor, diante do seu líder, né, falando mal um do outro, achando que com aquilo ele vai emporcalhar o seu companheiro, o seu amigo, né, o seu irmão, e se limpar da sua sujeira, esconder algo do seu pastor, falando da vida dos outros, como se o pastor ter ele como o bonzinho, como o santinho, né? Então nós cobrimos o mau cheiro dos pecados com o desodorante das desculpas, ouça isso no nome de Jesus. Prazer nas falhas dos irmãos, né? É isso que eu estou falando aqui agora, tem pessoas que têm prazer, né, nas falhas dos irmãos, que é para ele querer se auto-justificar, para que ele querer ser santo e apontar as falhas do irmão. Isso aqui é um sinal da carne, né? É também aquele gosto perverso de receber notícia das falhas e pecados dos irmãos, quedas sensacionais, né? Agrada particularmente a carne. Então, essas coisas, quando a pessoa vê muitas vezes um irmão cair, o irmão falhar, ele já corre e vai, né, fazer fofoca, fazer intrigas, né, daquele irmão, ouça isso no nome de Jesus, para querer se esconder atrás das máscaras. Então, a fuga da culpa. A fuga da culpa seria o método pelo qual a carne evita as dores provindas da humilhação. A nossa natureza, né, herdada de Adão e Eva, não vê com bons olhos as suas próprias falhas. Não vê, não.
Achamos que muitas vezes somos uns bonzinhos, né? Mas a carne detesta o sentimento de culpa, de maneira que carrega a marca inegável de quem quer, né, se defender e fugir. Então, não devemos, né, ter isto em nossas vidas, porque nós sabemos que se nós não confessar, né, os nossos pecados, nós não seremos perdoados. Não teremos perdão de Deus se nós tentar, né, nos justificar nós mesmos, esconder a nossa culpa, sendo que nós muitas vezes somos culpados, ouça isso no nome de Jesus. E também a rebelião contra Deus. A inimizade contra Deus cria o desgosto humano por cultos, né? Então a inimizade com Deus cria esse desgosto. Por isso que tem muitas pessoas que não participam mais dos cultos de oração, não vai mais nos cultos, né? Então essa inimizade contra Deus cria isso aí, o desgosto, né, pela leitura, né? Então ele não quer mais buscar na oração, na comunhão prolongada, na presença do Senhor, né? Paulo escreve que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, né? Ele fala isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. E também aí a podridão, né? Decomposição e corrupção. A carne material orgânico, né? A carne ela é material orgânico de toda criatura. Está sujeita à corrupção. É lógico, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, fala isso. Paralelamente, a carne no sentido moral também apodrece, né? Tornando o coração uma espécie de fossa negra, de onde emanam ideias, atitudes, palavras, ações perversas, né? Não é preciso ser dono de uma inteligência extraordinária para concluir que existe, né, nas profundezas do ser humano uma perversidade tão característica como a da natureza, né, do gato perseguir o rato, ou do galo cantar de madrugada. Essa corrupção cancerosa se propaga também, né, contaminando os relacionamentos com o próximo, que é a inveja, o homicídio, o furto, o adultério, o dolo, né, a culpa, e com Deus também, né, e soberbas, amor próprio, independência, idolatria e etc. Por aí se vai. É muitas podridão que a carne pode estar aí, né, apodrecendo muitas das vezes, e nós querendo esconder tudo isso aí. Vamos aqui para o terceiro tópico e último, né? O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Nós estamos aí inseridos no mundo de muitas corrupções. Devemos tomar muito cuidado quanto ao mundo. Ouça isso no nome de Jesus. Teremos aqui o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. Ouça isso no nome de Jesus. Perspectiva bíblica da palavra mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra, né? Conforme está lá em Salmos 24:1, o mundo, né, do Senhor é o mundo e todos que nele habitam, né? E segundo, o conjunto das nações conhecidas. Primeiro livro de Reis 10, versículo 23. Terceira, a raça humana. Salmo 9, versículo 8, João 3,16. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E quarto, o universo, Romanos 1 e 20. E quinto, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade, né? Conforme diz lá em João 12, 31 e João 15, versículo 18. Então, aqui, querido, tendo em mente a quinta conotação, queremos destacar que a Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, conforme disse Tiago, capítulo 4, versículo 4. Então, o mundo e todo o sistema, então, de valores que domina a sociedade, muitos deles são contrários à vontade de Deus. Então, o mundo que não devemos amar é justamente o mundo de vida, sem regras e cheio de pecados. Esse mundo nós não devemos amar, que incentiva a ganância, o egoísmo, a força, a ambição e o prazer
acima de tudo, o cristão temente a Deus deve sempre vigiar para não ser envolvido, então, por esses sentimentos carnais e deixar os valores espirituais em segundo plano, né? Tem pessoas que vivem tão envolvidas com essas coisas, esses sentimentos carnais, que deixam os valores espirituais em segundo plano. E não é isso que fala, né, lá em Mateus capítulo 6. Devemos buscar primeiro o plano de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Não, tem pessoas que realmente deixam se envolver com esses sentimentos carnais, né? Segundo subtópico, 3 níveis de vícios infames. 3 tipos de vícios, 3 níveis de vícios infames. Vamos ver aqui. Segundo subtópico, né, do tópico 3, né, louvado seja o nome do Senhor, vai nos falar assim: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante de sua jornada. Então, isso aí é inevitável. Todo cristão vai encontrar essas coisas, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo isso aí vamos ter na nossa caminhada, na nossa jornada. Por isso devemos estar atentos e ver, né, direitinho, né, vigiar, olhar, orar e vigiar. Então, lá em Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito que os prazeres do mundo estão divididos em 3 partes, né, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Essas são as marcas do mundo sem Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Primeiro aqui, a cobiça da carne. Vamos aqui comentar um pouco sobre ela. A concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo, certo? Vontade, cobiça, uma palavra sempre usada na Bíblia com conotação negativa, especialmente quando se refere à carne. A carne que João emprega aqui no sentido de natureza pecaminosa e corrompida do homem, né? Então, a concupiscência da carne pode se referir, em geral, aos desejos e impulsos ilícitos da humanidade sem Deus e a gratidão, né, na gratificação deles. Romanos 13, 14, Efésios 2, 3. Provavelmente o melhor comentário sobre tais desejos seja a lista das obras da carne, que Paulo menciona em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 19 ao 21, e que inclui prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Mas aqui João tem em mente um tipo de concupiscência em particular, aquela relacionada com a carne. Ele se refere aos desejos impuros, que incluem todos os pensamentos, palavras e ações, né, não castos, fornicações, adultérios, estupros, incesto, né, sodomitas e demais desejos não naturais, que é a intemperança aqui no comer e no beber, montins, arruaças, né, e farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida que gratificam aí a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo desonrado. Então tudo isso aí nós temos visto, né, nos dias de hoje. Está realmente uma pouca vergonha. Ouça isso no nome de Jesus. Então ele também fala da cobiça dos olhos, né? João ele menciona ainda a concupiscência dos olhos, que é a vontade de contemplar aquilo que agrada aos olhos, mesmo que seja proibido, né? Vários exemplos podem nos ajudar a compreender essa marca do modo pagão de viver. Eva percebeu que o fruto proibido era realmente agradável aos olhos, certo? E se deixou levar pela concupiscência que entrou em seu coração pelos olhos. Gênesis capítulo 3, versículo 6 vai mostrar isso aí. Temos outro exemplo de Davi, ao ver Betseba, né, tomando banho, desejou-a, mesmo que fosse a mulher de outro, né, e até de um soldado de muito valor para Davi. Então, você vai ver isso lá em 2º livro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Acã também é outro exemplo que nós vamos deixar aqui. Acã, após ver a bonita capa babilônica entre os despojos proibidos, desejou-a e tomou-a ocultamente. Então, toda essa cobiça dos olhos,
né? Você vai ver isso lá em Josué, capítulo 7, versículo 21. Então, esses são olhos que nunca se fartam de riquezas, conforme diz o sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo 4 e o versículo 8. Então, nós temos também a soberba da vida, que ele cita lá, né? E, finalmente, completando aqui o catálogo das marcas do mundo sem Deus, João menciona a soberba da vida, que pode ser entendida como uma confiança vaidosa e arrogante nos bens materiais que alguém possui. Então, isso aqui é a soberba da vida. João usa aqui uma palavra para a vida, né? Bios, que recorre somente em 3,17, né? Daqui do livro de João. Naquela passagem, João se refere ao crente que possui recursos deste mundo e diz que a atitude dele para com esses recursos deve ser de usá-los para socorrer o irmão que passa necessidade. A confiança arrogante aí, e pretensiosa nesses recursos, em contraste, é a marca do mundo sem Deus. Vários exemplos bíblicos podem ser dados de soberba da vida. Entre eles, a soberba de Nabucodonosor, por exemplo, lá em capítulo 4 de Daniel, versículo 30, de Assuero, né, também lá em Esther, capítulo 1, versículos 3 ao 7, e também do próprio Herodes, né, lá em Atos 12, versículo 21 ao 23. Então, veja aqui a descrição do típico soberbo no Salmo 73, versículos 5 ao 12. Aí veja o mesmo também na atitude dos fariseus, lá em Mateus capítulo 23, o versículo 6 e o 7. Então, o mundo exerce muita influência sobre nós e quer moldar nossos pensamentos. Mas quando estamos em Cristo, nos tornamos cidadãos do céu e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que eu vos falo, nós temos que todos os dias estar nos policiando, estar vigiando, porque se nós formos influenciados por essas coisas, nós acabamos caindo. E nós temos que estar de antenas ligadas para que nós não caímos nessas tentações, porque são muitos pratos que o inimigo oferece, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas é tudo caminho que leva à podridão, à perdição. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí aqui nós temos a conclusão. O apóstolo Pedro nos adverte, né, a respeito do plano do inimigo em nos tragar, conforme diz 1 Pedro 5,8, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer, o inimigo quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante os ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, certo? E preparados e fortalecidos em Deus, né? Conforme nós lemos lá no texto áureo, né? Capítulo 5 de Gálatas 16 e Efésios capítulo 6, versículo 10, né? Tomar armaduras do Senhor, que nós possamos estar firmes, resistir nos dias maus. Olha, queridos, então, para vencer esse lado satânica, né, é preciso essa compreensão, uma compreensão bíblica de luta e defesa, estratégia eficaz, né, eficazes, precisam ser identificadas e praticadas. Então, Jesus utilizou uma defesa modelar quando enfrentou a tentação do adversário no deserto, né? Ele reconheceu tanto a origem da tentação como seu objetivo. Em sua perfeita defesa, Cristo elevou a autoridade da Bíblia acima da racionalização e dos interesses humanos. Ele sempre usava está escrito, e ali ele citava o texto. Então bastava para encerrar qualquer discussão, porque o que está escrito não se discute. A Bíblia inspirada, corretamente interpretada, deve ser a última palavra em qualquer discussão travada com Satanás. Então, a Bíblia apresenta eficientes meios para resistir ao leão que ruge, né? Aquele que vem como leão, né? Leão ele vem como leão rugindo. Então, na carta endereçada à igreja de Éfeso, Paulo orientou os irmãos a vestirem toda a armadura de Deus, conforme nós citamos agora, né? Efésios 6, versículo 10 a 18.
Então, segundo a carne, né, o apóstolo Paulo aqui também ele estabelece 3 estratégias para vencer o inimigo. A carne são muito mais fáceis de lembrar do que praticar, né? Então, uma vez que sufocar os desejos, né, que nossa natureza suscita, modificá-los, fugir deles e despojá-los. Não são tarefas realizáveis, a não ser que haja muita sabedoria e motivação, certo? Examinaremos aqui com cuidado cada maneira de lutar contra a carne, né? A oração e humildade. Então, a destruição das fontes de sustento, em primeiro lugar, deve-se tomar medidas para sufocar a carne, né, privando-a de tudo que a sustenta. Nada disponhais, né, conforme diz o grego, pronoia, vejam só, premeditação para a carne, no tocante às suas concupiscências, desejo maligno, conforme fala Romanos 13 e 14, exclama Paulo, com o auxílio do Espírito, afastaremos uma por uma as fontes que incitam a carne. Se for o sexo, devemos cortar os incentivos tais como filmes, revistas, leituras, praia, enfim, todo e qualquer relacionamento, atividade ou local que alimente a concupiscência ou lascívia. Então, se o homem é tentado nesta área, né, do sexo, então ele deve evitar filmes, né, que venham incentivar, que venha dar à luz a esse pecado, revistas, né, dependendo dos conteúdos, dos teores ali que tenha nas revistas, literatura que venha, né, fazer você acender ali desejos, praias, enfim, se não pode estar num ambiente onde tem, né, sensualidade ali, você não pode estar lá, então todo qualquer relacionamento, né, atividade local que alimente essa concupiscência, devemos evitar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso fica aí uma dica para você. E o afastamento das paixões, né? A vitória sobre a força maligna em nós mesmos demanda fuga. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, não se pode fugir de Satanás, nem do modo, né? A não ser por intermédio da morte física. Porque Satanás, né, o mundo já é maligno, então nós vamos estar aqui. Jesus falou na sua oração que não era para tirar do mundo, mas que livrasse do mal, né? Então temos que nos livrar, né? Então, se você quer realmente se você for fugir de Satanás, não tem como fugir, a não ser por intermédio da morte física. Aí sim, você vai ficar livre dele para sempre. Mas o homem de Deus, né, deve correr em direção oposta à avareza, né, o amor ao dinheiro, por exemplo, conforme diz 1 Timóteo 6:10, e as muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína. 1 Timóteo 6, versículo 9. Mas não basta fugir das paixões, precisamos seguir, né? Seguir significa, no grego, dióker, né? Perseguir a justiça. Então, não é só seguir, mas perseguir a justiça, a piedade, né? A santidade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, conforme vai dizer 1 Timóteo 6 e 11. Então, o despojamento, também falando aqui do despojamento da carne. Em terceiro lugar, Paulo exorta os seus leitores a se despojarem do velho homem e se revestirem do novo homem. Efésios 4, 22 e 24, e Romanos 13, 12 e o 14. Colossenses 3, versículo 8. Hebreus 12 e 1, né? E Tiago 1 e 21, primeira carta de Pedro 2 e 1. A figura de tirar as roupas da velha vida anterior ao arrependimento e conversão surgiu do batismo. A carne e suas práticas devem ser postas de lado na nova vida em Cristo, né, que reina, em que Cristo reina. Então, o novo homem representa aqui a realidade da vida abundante,
que substituiu as práticas e atitudes da carne anteriores ao nascimento do Espírito, né, na sua vida. João 3, versículo 6, conforme Jesus fala ali para Nicodemos, né? E este novo homem, criado de acordo com o padrão de Deus, em verdadeira justiça e santidade, deve manifestar o fruto do Espírito, produzindo ali quando o Filho de Deus a ele se submete. Terceiro, o mundo. Para vencer, é imprescindível levar a sério os conselhos bíblicos. A maioria não representa necessariamente a vontade de Deus. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, conforme vai dizer lá em Êxodo 23, versículo 2. Então, receosos de parecermos, né, isolados ou minoritários, né? Curvamos-nos muitas vezes, né, facilmente ante o argumento de que todos estão fazendo. Vencemos aí, então, quando temos a convicção de que vale muito mais ficarmos sozinhos com Deus. Então, o mundo deve ser derrotado pela cruz. Disse Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas, ali no capítulo 6, versículo 14. É preciso tomar a decisão de evitar conformar-se com a cultura pagã do secularismo contemporâneo, né? Romanos 12 e 2. Para se conseguir a nova mentalidade antimundana, é necessário deixar conscientemente de imitar, né, os habitantes da terra, conforme Deus falou para Deuteronômio 12, 29. Então, não amar ao mundo quer dizer evitar ter como heróis aqueles que os não crentes exaltam e ao mesmo tempo imita, né? Imitar a fé nos homens de Deus que venceram a tentação do mundanismo. Hebreus 13, 7, 1 Coríntios 11, 1. A vitória sobre o mundo. A vitória sobre o mundo só pode ser alcançada por quem muda o objeto do seu amor. A semelhança de Demas, por exemplo, que abandonou a Paulo numa hora de extrema necessidade por amor ao mundo, né? Que foi presente em séculos. Você vai ver lá em 2 Timóteo 4 e 10. O cristão sente uma atração pelo mundo, pelas coisas, pela lisonja e pela preciosidade, né, de tudo que brilha e entretém, mesmo que temporariamente, né, conforme a primeira epístola de João 2,16. E esse amor precisa ser desterrado, né, e um amor maior pelo Senhor da glória implantado em seu lugar, certo? Então, temos que abandonar tudo aquilo que seja, né, aquilo que você acha que vai trazer, acelerar na sua vida, a consciência, né, o amor ao mundo. Você tem que largar, e para isso nós temos que estar justamente buscando na palavra do Senhor, né, para que nós possamos estar nos libertando de coisas que nos atrapalha na nossa caminhada, na nossa fé cristã. Amados, que Deus abençoe a todos por mais essa aula, e eu agradeço muito a vocês por estarem aqui, né, ter ficado até o final. E na próxima lição, na lição 6, nós vamos falar sobre as nossas armas espirituais. Fique aí conectado nesse canal, em o nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus.